Saiu o trailer de Zootopia 2, dessa vez mostrando trechos do filme, contando um pouco da história, falando sobre a trama, diferente do trailer que saiu um tempo atrás, que era mais um clipe mostrando os personagens antigos, os personagens novos, os ambientes em que vão se passar o filme, e era um trailer que a gente mais especulava do que sabia de fato que ia acontecer no filme. Mas agora temos um trailer completo pra gente de fato saber do que se trata Zootopia 2, além da sinopse, do pôster do filme, que eu vou analisar também, então vai ser um vídeo completo falando tudo que sabemos até agora de Zootopia 2. Zootopia 2. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario Pato e bora dar play nesse trailer novo de Zootopia 2. Bem-vindos ao Parceiros em Crise. Parceiros em Crise? Doutora Fusby. Ah, parceiros de trabalho, tá. Desconfortável. Pois é. Ótimo. Pode ser um rato, mas acima de tudo é seu parceiro. São parceiros que não estão se dando muito bem no trabalho. Podem falar mais sobre a jornada do sucesso ao fracasso de vocês? Bom, somos oficialmente parceiros há uma semana. Uma semana só, então é bem próximo do primeiro filme. Bem. E a gente meio que salva a cidade, então isso parece que é uma face de um grande mal-entendido. Observem que ela responde primeiro, não deixa seu parceiro falar e fica batendo a patinha pra esconder o desconforto. Aconteceu alguma coisa quando eles começaram a trabalhar juntos, né? Representando Alguma a outra oferta questão. do seu parceiro emocionalmente inseguro. Muito bem, vamos começar saudando os parceiros. Infelizmente, Os dois são os únicos que não estão com uniforme de polícia, né? Estranho. Raposa, nessa missão é tudo ou nada. Se falharem, vai Aí ser a o fim. cobra, o Gary. Nenhuma cobra pisa em Zootopia já tem muitos anos. Hobbs e Wild? Wild e Hobbs, o time dos sonhos. Foi mal, pô. Retorne para Zootopia. Ai, o bioma aquático, parte dele, Esse né? filme evento. Ai, adoro, amo. Agora ela já é casada com filho. História, adoro. Caos. A gente vai mostrar outro bioma. Adoro, quero muito ver. Ai, acabou, né? Zootopia 2. Olha, essa não foi a sua pior ideia. Nossa, foi quase um elogio. A pior ideia foi o Gente. copo de orelha. Será? Somente nos cinemas. Chocado, será que vão fazer isso? Tá meio dúbio, né? Que trailer divertido, adorei, dá vontade de ver mais coisa, né? Parece que não entregaram tudo que poderiam entregar. Eu achei que a gente ia saber um pouco mais da história desse personagem novo, né? Dessa cobra, mas parece um trailer que mostra mais o começo do filme. Parece muito o primeiro ato do filme, talvez uma ou outra coisinha lá pro meio, pro final do filme, mas bem superficial. Como o filme sai só em novembro, eu acho que ainda vai ter mais um trailer até lá e vai mostrar um pouco mais da história, a gente vai entender um pouco mais sobre ela. E a comunidade furry deve estar enlouquecida com esse trailer, gente. Será que vai rolar mesmo? Tô chocado. Acho que não. Tá? Eu acho que é só algo pra ficar meio ambíguo ali no começo, né? Que tem a terapia de parceiros e agora, né, nesse finalzinho do trailer tem essa coisinha meio quase um flerte entre os dois, mas será, gente? Eu tô em dúvida ainda, tô em dúvida. E a minha dúvida não é nem pelos personagens em si, porque eu acho que eles têm bastante química, mas sim por ser um coelho e uma raposa. Apesar que se a gente for lá pra DreamWorks, né, em Shrek a gente teve um relacionamento entre um burro e um dragão. Então, acho que tudo é possível. Mas bom, antes de especular mais sobre isso, vamos analisar melhor esse trailer, cena por cena, vamos tentar encaixar, na verdade, de forma cronológica. Tem algumas informações de personagens que a gente já sabe, então eu acho que juntando aquele primeiro trailer, né, que era mais um teaser clipe, eu acho que a gente consegue construir mais ou menos essa narrativa. E só pra deixar tudo mais redondinho e não perder nenhuma informação extra que possa surgir, vamos ler essa sinopse aqui. Após desvendarem o maior caso da história de Zootopia, toda a trama que a gente viu lá no primeiro filme, os detetives novatos Judy Hopps, voz em português de Monique Iose, e Nick Wilde, voz em português de Rodrigo Lombardi, descobrem que sua parceria não é tão inabalável quanto imaginavam, quando o chefe Bogo os ordena participarem do programa de aconselhamento Parceiros em Crise. Isso daí já é falando do início do trailer,
trailer a Judy e o Nick nessa terapia de parceiros. Bem-vindos ao Parceiros em Crise. Eu sou a terapeuta animal, doutora Fuzby. Eu tô muito curioso pra saber exatamente qual foi a crise que esses dois tiveram, porque o primeiro filme é justamente construindo a relação dos dois de amizade, né? A gente via a Judy e o Nick não se dando bem durante o filme, mas um meio que precisava do outro pra resolver o caso. Eles se unem pra tentar desvendar o que tá acontecendo em Zootopia e formam essa parceria naquele primeiro filme. E tem alguns altos e baixos, vai desenvolvendo a relação deles, eles terminam como amigos e parceiros. Aparentemente tudo parecia resolvido no final do filme. O filme inclusive termina com a formatura do Nick, ele entrando lá pra polícia e tal. Então tem mais coisa aí pra resolver quando eles começam a trabalhar juntos. Mais diferenças que eles ainda não conheciam um do outro, vai saber. Mas não demora muito pra que a parceria seja posta à prova quando eles se veem na trilha sinuosa de um mistério ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal. Eu tô muito curioso pra saber qual é a trama, qual é a investigação envolvendo essa cobra que chega em Zootopia. O legal desse trailer é que ele mostra que, assim como o primeiro Zootopia, esse filme também vai trazer investigação, vai ter os personagens seguindo pistas, provavelmente muitas revelações. Eu adoro histórias assim, que a cada momento tem uma revelação, tem uma reviravolta. Tá aí The Owl House pra mostrar o quanto eu sou apaixonado por esse tipo de história. Inclusive no meu livro, que eu vou lançar em 2026, eu coloquei isso também, dos personagens seguindo algumas pistas pra solucionar um mistério. E eu não sei se Zootopia 2 vai conseguir colocar um mistério tão grande que envolva tantos animais como foi no primeiro filme, porque o que eles estavam enfrentando em Zootopia 1 era algo que colocava em risco todos os animais. E quero saber se eles vão conseguir criar uma história tão ou mais grandiosa que o do primeiro filme. Talvez não, talvez seja só uma parcela da população, talvez seja essa questão mais dos répteis mesmo. De todo modo, pelo pouco que a gente já viu no trailer, parece que o filme vai entregar bastante. Mas vamos destrinchar agora esse trailer e a gente tenta buscar algumas outras pistas. Eu vou dividir esse trailer cronologicamente por alguns elementos que pra mim parecem fazer sentido. Daí vocês colocam aí nos comentários se vocês concordam ou não com eles. Muito bem, vamos começar? Bom, praticamente metade do trailer é uma sequência completa dentro dessa sessão de terapia no Parceiros em Crise, que pela fala dos personagens a gente entende como sendo uma semana depois que a Judy e o Nick começam a trabalhar juntos, algo que a gente já vê no final do primeiro filme, então é muito próximo. Um filme vai ser praticamente grudado no outro. Somos oficialmente parceiros há uma semana. Feliz aniversário! Então essa crise já acontece bem no início do trabalho em dupla deles, por isso faz sentido se essa crise aconteceu quando eles começaram a investigar esse caso da cobra. Quando o chefe Bogo está falando sobre a missão pra Judy e o Nick, vemos as patas da Judy abrindo a pasta com o caso do Gary, e tem algumas pistas que podemos analisar nessa pasta. Na foto do Gary, com o carimbo de suspeito em cima, a gente vê que ele tem apenas uma presa ao invés de duas, como as cobras costumam ter. Guardem essa informação pra analisar com uma cena que a gente vai ver mais pra frente. E é importante ressaltar que o Gary tem um carimbo de suspeito e não de culpado, então não tá certo que ele seja de fato o responsável por esse suposto crime que aconteceu. E ao lado a gente vê um saquinho de evidência com parte da pele do Gary, algo que pode ter sido encontrado na cena do crime. Como a gente sabe, né, as cobras mudam de pele com bastante frequência, então o Gary pode ter trocado de pele justamente no lugar onde aconteceu um crime. Ele pode ter estado lá antes ou depois do crime ter acontecido, porque já tô supondo que o Gary é inocente, que ele não é culpado por esse crime que tem acontecido. Se Zootopia 2 seguir mais ou menos os moldes do primeiro filme, a gente vai ter várias viradas e plot twists, então é bem certo que o Gary é inocente nesse caso. Aqui nesse trailer a gente só vê a Judy e o Nick indo atrás do Gary, mas naquele trailer clipe que a gente viu um tempo atrás, a Judy e o Nick estão junto com o Gary, os três estão praticamente trabalhando juntos. Na verdade, eles estão até fugindo de outros policiais, como se eles estivessem fora da polícia, unidos com o Gary e tentando provar a inocência dele. Mas eu já chego nessa parte. Isso ajuda a minha família! Olha a bomba! Então a gente vê a Judy e o Nick conversando ali na salinha onde tem os armários, onde tem os refrigerantes, e o Nick falando que nenhuma cobra pisa em Zootopia há muitos anos, então existe um passado obscuro com relação aos répteis. Por algum motivo eles são excluídos de Zootopia. E é muito interessante isso, porque o primeiro filme de Zootopia, um dos temas principais, é justamente uma crítica social, aquele tema sobre preconceito, e agora falando sobre os répteis, né, que há muito tempo eles não pisam em Zootopia, o que pode ter acontecido pra
para que isso aconteça, provavelmente é trazendo aí mais uma analogia a algo que tem acontecido na nossa sociedade, que é exatamente o que Zootopia faz. Pegar alguns temas e debates da nossa sociedade e adaptar para esse universo de Zootopia. Nenhuma cobra pisa em Zootopia já tem muitos anos. E bom, nessa ceninha a gente vê que a Judy e o Nick estão animados por trabalharem juntos, então parece mesmo o início dessa parceria. Hobbs e Wild? Wild e Hobbs, o time dos sonhos. Mas tem esse momento mais desastrado do Nick de tentar tirar uma latinha de refrigerante da máquina e ela passar pela parede, quebrar e causar essa pequena confusão lá dentro do departamento de polícia, o que já pode ser uma pista do que dá errado dentro da parceria dos dois. A Judy mais certinha, mais metódica, com todos os documentos, as pastas todas organizadas, e o Nick talvez um pouco mais desastrado, seguindo os instintos, agindo mais por impulso. E é interessante que no armário da Judy a gente consegue ver uma imagem, uma foto dos dois, da Judy e do Nick, com rabisco escrito losers, né, perdedores, mostrando que talvez, mesmo eles tendo vivido tudo aquilo no primeiro filme, ainda podem ser considerados pelos outros policiais como incapazes de realizar um trabalho grande. Mesmo que esteja dentro do armário da Judy, essa pichação pode ter sido feita fora e depois ela pegou e colocou ali dentro do armário. E tem outros momentos do trailer que mostram essa relação mais caótica da Judy e do Nick, seja eles num espaço fechado que parece talvez uma sala, um apartamento que tá caindo, né, que tá tombando, e o Nick puxando a orelha da Judy, eles escalando uma montanha e também perigando enquanto seguram as cordas, e uma outra cena onde um furgão cai de uma ponte e destrói uma estátua. E essa estátua com esse animal segurando uma cartola e uma bengala parece ser algo mais antigo, talvez uma estátua em homenagem de repente ao fundador de Zootopia, e na frente num púlpito discursando um cavalo que é o novo prefeito de Zootopia, um ex-ator que se tornou prefeito, fazendo uma sátira com diversas celebridades que acabam indo pra área política. E assim, nessa cena bem rápida, não dá pra ter certeza se dentro daquele furgão está o Nick e a Judy, mas estou supondo que eles estão, né, por conta de todas as confusões que eles costumam causar, e de repente seja justamente esse furgão cair e destruir essa estátua, que pode fazer parte desse discurso que o prefeito tá fazendo, que fazem os dois levarem aquela bronca do chefe e irem para aquela sessão de parceiros que estão em crise. Mas sendo ou não isso que causou o desentendimento e a punição da Judy e do Nick, fato é que o chefe colocou um ultimato nos dois e eles precisam solucionar esse caso da cobra, senão a dupla vai ser desfeita. Olha, raposa! Nessa missão é tudo ou nada. Se falharem, vai ser o fim dessa dupla. Então reparem que o risco que eles estão correndo não é de serem demitidos e saírem da polícia, mas sim de não serem mais uma dupla. Basicamente, então, o que eles precisam é solucionar juntos como parceiros esse caso. Eles precisam provar que ainda conseguem trabalhar em equipe. E é interessante que eles estão com essa roupa paisana, né, o tempo todo. A gente não vê eles com uniforme de policiais. Na sessão de terapia mesmo que eles estão fazendo, os outros animais estão todos com roupas de policial, a não ser, óbvio, a psicóloga, mas todos estão, menos eles. Mas pode ser porque eles trabalham também se disfarçando. E tem uma cena específica nesse trailer que a gente vê um outro disfarce dos dois. Quando eles estão no carro rosa em alta velocidade, ambos estão com roupas diferentes. O Nick tá com uma roupa escrito Fox Dead, né, pai raposa, e a Judy tá com uma roupinha rosa e roxa escrito Don't worry, be happy, né, não se preocupe, seja feliz. No pôster de Zootopia 2, a gente vê que o Finnick aparece vestido de bebê, assim como o primeiro filme de Zootopia, quando o Nick fingia que era pai dele. E agora eles podem estar fazendo isso de novo, porém com uma adição a esse disfarce, com a Judy fingindo ser a mãe. Então os três podem estar disfarçados de família pra tentar resolver ou solucionar alguma parte do caso. E colocar os dois disfarçados de casal, por mais que eles não formem exatamente um casal durante o filme, pode aumentar ainda mais a fanfic da galera aí que tá torcendo pros dois ficarem juntos. E bom, durante a investigação, a gente vê eles passando por essa parte um pouco mais aquática, onde tudo é alagado e tem um hipopótamo fazendo uma tatuagem na bunda. Gente, maravilhoso. Esse é um dos distritos diferentes que vão ser explorados nesse segundo filme, chamado Marsh Market, que é um bioma mais pantanoso, onde a Judy e o Nick vão encontrar um castor chamado Nibbles, que aparece quase imperceptível no cantinho dessa cena, mas que já tem uma imagem de divulgação do filme com ele, a Judy e o Nick, nesse distrito, além dele ser um dos novos personagens que estão em destaque no pôster do filme. E tem uma cena de perseguição onde o Nick e a Judy estão correndo atrás do Gary, e tem vários animais aquáticos ali ao redor, e é justamente onde tem aquelas tubarões
tubulações onde o Gary entra e depois a Judy e o Nick entram também, que vai levar a um outro bioma, o bioma aquático, que infelizmente não apareceu no trailer. Mas é um bioma que foi mostrado naquele primeiro trailer clipe de Zootopia 2, então eu acho que ele vai ser explorado no filme. Aquela cena onde o Nick e a Judy estão escalando, né, pendurados nas cordas, também é um bioma diferente. Naquele primeiro trailer apareceu também o bioma mais desértico, que não apareceu nesse trailer também, então fica aí em dúvida se vai aparecer ou não. E apareceu naquele trailer e nesse também bastante até esse bioma gelado, esse bioma tomado pelo gelo. Dá pra gente identificar os momentos onde se passa nesse bioma porque tem alguns flocos de neve e os personagens estão usando roupas de gala. Parece que uma grande festa está acontecendo lá. Festa essa com um show da Gazela que está de volta à Zootopia. Na divulgação do segundo filme, a Shakira disse que voltaria como Gazela, dando voz a essa personagem com uma música inédita, inclusive. Gazelle is returning to Zootopia too. That's right, Gazelle is back and she's got a new look, a new song, and of course, new dance moves. Just wait until you see what she and her tiger dancers have been working on. I know you're going to love it. Try everything. Para a alegria do Benjamin, fã número 1 da Gazela, que pelo traje dele, pelos sinais que ele tá fazendo, parece estar trabalhando como guarda de trânsito nesse show. A gente viu no primeiro filme que o Preguiça é fã da Gazela também, tem um momento que aparece no trailer ele no carro, que é exatamente a mesma cena que aparece no final de Zootopia, quando a Judy e o Nick param ele que estava dirigindo em alta velocidade, e que na série de Zootopia, Zootopia Mais, a gente descobre que ele estava indo pro show da Gazela. O fato de ter essa cena no trailer de Zootopia 2 pode indicar que o filme vai começar exatamente nesse ponto, ou só uma escolha na edição do trailer para esconder as cenas que ele de fato vai aparecer no filme. E vestidos de gala, a Judy e o Nick provavelmente estão buscando mais pistas nessa festa, né? Algo aconteceu aí nessa festa, e eles acabam encontrando a Frufru e o pai dela, o Sr. Big. Eu amo esses personagens, são maravilhosos. E agora com um acréscimo, ao que parece, a filha da Frufru. Ela casou no primeiro filme, então agora a gente vê essa miniatura de Frufru, que provavelmente é a filha dela, né? Deve ter passado um tempinho desde que ela casou. Se a gente pensar no primeiro filme, ele acontece durante o casamento da Frufru, depois tem uma passagem de tempo até o final do filme pro Nick se formar e entrar pra polícia. Então esse foi o período de tempo suficiente pra Frufru ter um filho, né? Uma filha, no caso. Veja essa porcaria! E a gente vê uma cena nessa festa, nesse evento de gala, onde tem vários convidados e no palco surge uma cobra que assusta todo mundo, inclusive o prefeito Cavalo, e que o trailer dá a entender que se trata do Gary. No entanto, essa cobra tem duas presas, diferente do Gary, que como a gente viu, tem apenas uma. Então, ou o Gary de alguma forma colocou de volta a presa que ele perdeu, ou essa cena é anterior a tudo que aconteceu. De repente, essa cena pode até ser um flashback numa festa que aconteceu nesse bioma, onde esse suposto crime aconteceu e o Gary foi culpado. Ou, de repente, esse não é o Gary também, né? Pode ser uma outra cobra, pode ser um parente do Gary, até porque tem uma parte do trailer que ele fala que quer ajudar a família dele. Isso ajuda a minha família! Olha a bomba! Então tem outras cobras por aí, né? Ele não é a única cobra que existe. E é interessante que existe uma diferença muito grande desse trailer pra aquele primeiro trailer clipe, que é a relação da Judy e do Nick com o Gary, com a cobra. Nesse trailer novo, a gente só vê a Judy e o Nick tentando investigar, tentando pegar o Gary, enquanto naquele outro trailer, no primeiro trailer de Zootopia, parecia que os três estavam ali trabalhando juntos, que a Judy e o Nick estavam ajudando o Gary, inclusive com a polícia atrás dos três, dando a entender que em algum momento a Judy e o Nick teriam que largar a polícia ou serem afastados por algum motivo por conta do Gary, por estarem ajudando o Gary. Então, de repente, metade de Zootopia 2 vai ser a Judy e o Nick indo atrás do Gary e outra parte vai ser eles encontrando o Gary, descobrindo que ele é inocente e tentando desvendar quem é o verdadeiro culpado. No primeiro teaser, o grande vilão do filme parece ser aquela criatura encapuzada que a gente não sabe quem é. E o Gary está ao lado da Judy e do Nick diante desse ser. Mais uma dica
lógica de que é bem difícil que seja ele. Porém, no surgimento dessa cobra na festa, é possível ver ela saindo de um monte de tecido que parece exatamente o capuz daquele ser misterioso. Pode ser o Gary com as duas presas, pode ser uma outra cobra, ou pode ser também o trailer tentando despistar a gente da verdadeira revelação. De todo modo, a gente vê o prefeito cavalo gritando: olha a cobra! E aquelas duas zebras levando ele, né? Que são dois policiais. Essas duas zebras policiais, que são dois personagens novos, apareceram tanto naquele trailer clipe, como também a gente vê os dois sobrenomes deles quando a Judy tá na frente dos armários. Tem tanto o sobrenome da Judy, do Nick, Hobbs e Wilde, quanto o sobrenome dessas zebras, Zebraxton e Zebrovski. E é bom a gente se atentar a personagens novos, porque provavelmente o verdadeiro culpado, né, por esse crime, que a gente ainda não sabe exatamente qual é um desses personagens aí que estão aparecendo. A gente tem vários desses animais aquáticos que vão aparecer, a gente tem um javali agora também trabalhando do lado do chefe de polícia, tem todos esses animais que estão na sessão de terapia para parceiros, inclusive a psicóloga também, né? Todos aqui eu acho que são suspeitos de alguma forma. E naquele trailer clipe aparecem também outros personagens que não apareceram nesse trailer, inclusive a ex-prefeita com aquela roupa laranja de presidiária, e tem uma arte de divulgação desse segundo filme que aparecem todos os personagens, mas ainda acho que o vilão é algum desses personagens principais que aparecem no pôster. E mesmo naquele trailer clipe, tendo aparecido o vilão alto, né, encapuzado, com olhos brilhantes, acho que ele pode ser qualquer um, independente do tamanho, né? A gente viu que o Mr. Big enganou muito bem a primeira vez que apareceu. A gente achou que era um gigantão, né? Um animal enorme, e era ali aquele ratinho. Minha única reclamação de Zootopia 2, de tudo que eu vi até agora, é que eu ainda não vi nenhum destaque ao Buck e ao Pronk. O Buck e o Pronk eram os vizinhos antílopes da Judy no apartamento que ela morava no primeiro filme, que viviam brigando o tempo todo, e é um casal gay confirmado pelo diretor e roteirista do filme. Os dois, inclusive, apareceram em Zootopia Mais, que é uma série de Zootopia com várias historinhas focadas em alguns personagens coadjuvantes. Infelizmente, a história que eles aparecem não é focada neles, mas eles estão ali no restaurante comendo e brigando, né? Que é o que eles mais fazem no primeiro filme e ali naquela série também. Mas com essa onda de conservadorismo que vem assombrando as produções da Disney, não me surpreende se esses personagens não aparecerem no segundo filme. Na cena do furgão caindo na estátua durante um discurso do prefeito, é possível ver entre a plateia um antílope que pode ser um dos dois ao lado de um cavalo. De todo modo, a participação deles no primeiro filme era tão pequena que de repente não cabe colocar agora num trailer. Esses dois personagens eram só uma gagzinha, né? Uma piada que acontecia no filme e na série. Mas confesso que parte de mim esperava que de repente eles ganhassem um pouco mais de destaque nesse segundo filme, algo que aparentemente não vai acontecer. Se eles aparecerem, com certeza vai ser só uma piadinha igual foi no primeiro filme e na série. Somos barulhentos. E nem adianta você reclamar. E falando em casais, tem a cena final do trailer de Zootopia 2, que mostra aquela interação bem dúbia entre o Nick e a Judy. Aquela cena com certeza traz um pouco de tensão, tem uns olhares, tem o flerte, tem a briga. A pior ideia foi o coque de orelha. Tem vários elementos que se encaixam dentro de uma história de romance. E mesmo que não vá ter romance nenhum, mesmo que a história não seja sobre isso, é óbvio que essa cena foi colocada no trailer pra gerar esse tipo de discussão. Desde o primeiro filme tem muitas pessoas que shippam esses dois personagens e óbvio que a Disney usaria isso pra levantar o hype de novo. E como eu falei, né, se um dragão e um burro podem se apaixonar, casar e ter filhos, por que não um coelho e uma raposa? Mas eu não sei se a Disney faria a mesma coisa que a DreamWorks fez, né? Enfim. Apesar que o Buck e o Pronk, apesar dos dois serem antílopes, eles são de espécies diferentes, né? Vai que. E pensando aqui em espécies diferentes, agora que eu lembrei, a Disney trabalhou isso recentemente, na verdade a Disney Pixar, em Elementos. A gente viu o fogo e a água se relacionando, algo que parecia impossível aconteceu, então tudo é possível. Eu particularmente não tenho uma opinião formada, eu não sei se eu shippo, se eu não shippo. Eu gosto muito da relação deles de amizade, isso é algo que eu realmente gosto, e é legal ver também um personagem masculino e um personagem feminino que não necessariamente se tornam um casal, que são amigos. Da mesma forma que a gente tem o Benjamin, que tem todas as características que poderiam encaixar ele num personagem queer, mas que pode ser um personagem masculino e hétero que só é mais afeminado. Às vezes é legal fugir desses estereótipos,
estereótipos. Não é porque um personagem mais afeminado é necessariamente gay, não é porque um personagem masculino e um feminino estão se relacionando que eles vão virar um casal. Essa não foi a sua pior ideia. Nossa, foi quase um elogio. E é da essência de Zootopia brincar com o que a gente pensa, com o que a gente acredita. Ela joga alguma informação na nossa cara pra depois mostrar que não é necessariamente aquilo. E isso desde um chefe do crime que é um animalzinho bem pequenininho, até uma preguiça muito lenta, mas que dirige em alta velocidade. Não sei vocês, mas eu tô muito empolgado, não vejo a hora de chegar novembro pra gente assistir Zootopia 2 e até lá, né, ir analisando os próximos trailers, as próximas novidades que forem surgindo do filme. Fiquem de olho aqui no canal que se surgir coisa nova de Zootopia, eu faço um vídeo falando. E falando em animais, eu vou deixar um vídeo aqui no final onde eu reajo a um trailer muito, muito bizarro de um filme chamado Dia de Castração, que não vou falar nada, só assistam esse filme e vocês vão entender como eu reagi a ele. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.